bem-vindos a mais um Papo Panini, direto aqui da simpaticíssima Gibiteria em São Paulo. Eu sou o Marco e eu tô aqui com o queridíssimo, a lenda viva, o grande editor da Panini, Levi Trindade. Tudo jóia, galera? E pra quem não tá sabendo, ou pra quem também está sabendo, a gente finalmente terminou aqui no Brasil a publicação de Hellblazer em termos cronológicos, né? Ainda tem um materialzinho que tá inédito que a gente vai trazer no futuro. Gradativamente vai sair. Tem uma história que você gosta mais assim, Levi? Poxa vida, eu acho que uma das que mais me marcou realmente é no princípio, quando... Ainda nas mensais da Vertigo, ou não? Não. Na verdade, tá agora no Origins, né? Ah, tá. Origins. Não do Milligan, então, na parte do Delano. Não, se fosse pela do Milligan, seria do Capote. Foi a mais estranha, uma das mais estranhas que eu já li. Ele insere elementos, como ele vai narrando na história, né? Que remetem a histórias antigas do Constantine. Quando ele começa a lembrar de coisas que aconteceram com ele. Ah, aquela mancha significa alguma coisa, aquela mancha é outra coisa. E eu acho legal que... E isso está impregnado em toda a trajetória do personagem, né? Uma das coisas que eu acho legal dessas de retomando a história que o Milligan faz, especialmente no final do arco dele, né? Que ele tá encerrando o Hellblazer, então ele vai recuperar vários personagens conhecidos, amigáveis ou não, do Constantine, demônios, ex-namorada, amigo, etc. Junta todo mundo. É como quando o Constantine lembra de histórias, que nem com nesse do casaco dele, às vezes são histórias que de fato foram escritas, só que não tem a história de fato. A mitologia do personagem, mais um elemento que poderia ser contado numa outra história. Lógico, alguém poderia pegar esse enredo e falar, vamos fazer um especial só disso. E solta uma nova história do Constantine, porque acho que ainda há inúmeras histórias para se contar do Hellblazer, desse cínico, amoral, hipócrita, sem vergonha, embusteiro e amado mago inglês. E olha, a trajetória dele nos quadrinhos é rica demais. A gente poderia falar uma semana inteira, ainda não ia conseguir dar conta de tudo. Justamente porque a gente vê o crescimento e o amadurecimento do personagem, né? Desde o comecinho da saga. Acho que esse é o diferencial dele na Vertigo. Digo, como série de quadrinhos. Você viu ele até envelhecer, amadurecer. E olha que é o Constantine. Desde que ele era jovenzinho, lá no Monstro do Pântano, quando ele é criado pelo Alan Moore, né? Com a aparência toda inspirada pelo cara do Police, o Sting. E até ele chegar aqui mais velho, e acho que especialmente na arte do Simon Bisley. O Simon Bisley mostra muito como ele já tá tipo, mais acabadão, que viveu tipo 40 anos de uma vida trash, tensa. No traço do Bisley, ele lembra um daqueles roqueiros que chegou ao fim da estrada, mas aí eu diria mais um anarcopunk, né? Ele tem mais uma cara da turma do Sex Pistols. Sim, que nem aquela história maravilhosa que ele volta às origens punk dele, né? Então Simon Bisley ilustrando os punkzão com tipo membrana mucosa. Grande banda em que ele era o vocal, não era? Sim. Tem até uma história dupla do Sean Murphy, né? Desenhando. Que também remete a essa fase. Eu acho sensacional. Saiu dentro da Vertigo mensal. E era legal quando de repente você viu uma história ambientada naquele período, mostrando, lógico, as falcatruas que ele aprontava já naquela época, né? É muito ele legal. Era muito sacana. Ao longo de todas as edições, a gente pega glimpses, né? Assim, imagens da vida inteira do Constantine. Desde que ele era bem pequeno, a gente sabe como era a relação dele com o pai, com a irmã, como você não lembrar com a mãe. A sacaneada que ele deu no Nergal? Que depois rende muitas vinganças ao longo dos anos, muitas consequências. Como ele consegue sangue de demônio, por exemplo. Exato. Como ele sobrevive ao câncer de pulmão dele, enganando só os maiores demônios que tem lá na parada do inferno. O período que ele vira um pinguço e mendigo, e depois ele tem que dar a volta por cima. E aquele, acho que uma das maiores constantes na trajetória dele é o dedo podre do Constantine. Como ele sempre consegue se safar, se livrar daquele jeitinho, malemolência mágica dele, mas ele acaba, tipo, sem querer, às vezes meio querendo, prejudicando todo mundo praticamente que é próximo dele. Eu costumo pensar que o Hellblazer
ele é um exemplo de que o jeitinho não dá certo. Algumas vezes dá certo. Que é tipo, beleza, eu consegui evitar a minha má sorte, mas pra fazer isso magicamente ela não some, ela saiu voando pra alguma outra pessoa. Eu lembro quando, logo nas primeiras histórias, quando ele ferra aquele amigo antigo dele, aprisionando um demônio dentro do amigo. Sim. Oi, amigo. Bacanão. Precisava de um sacrifício e o escolhido foi você, né? Tipo, unidunité. E o pior é que mesmo assim, mesmo com todas as sacanagens que ele faz, todas as burradas, cagadas, etc., ele é um dos personagens mais carismáticos dos quadrinhos ever. Eu acho que eu nunca vi alguém que falou, puta, Constantine, não gosto desse cara. Não gosto de nenhuma história. Já li vários, deixei. Realmente eu nunca tem conheci como. ninguém. Talvez haja alguém, mas a gente até vai convidar o pessoal. Se há alguém que não gosta do Por Constantine, favor, fala do pra Hellblazer, gente. fala aí nos comentários, a gente vai ler depois e vamos ver o que você não gostou no personagem. Vai que a gente tenta te recomendar alguma coisa, inclusive, pra mudar a sua ideia. Exato. Não custa tentar, né? Ao longo de 300 edições e outros especiais lançados, tem muita coisa que Muita coisa, impossível muito tema, que você muito... não goste de uma história. Eu acho um personagem fascinante porque, na verdade, ele é quase um estudo de caráter humano. Ele e todas as pessoas com quem ele se envolve, né? Porque ele anda por vários estratos da sociedade, digamos. Ele lida com políticos, com gangsters, com mendigo, demônio, com gente comum inglesa, classe média. É interessante como ele apresenta a sociedade, né? Muito da característica dos roteiristas ao retratarem as aventuras de Hellblazer é mostrar a sociedade ao redor, o quanto é deturpada, o quanto é maluca, o quanto é corrupta, o quanto cada um faz aquilo que acha necessário para se salvar e deixar o resto se ferrar. Apesar de ser a filosofia do próprio personagem principal, todo mundo que está em volta dele também quer fazer a mesma coisa. Esse é o caso do Constantine. Ele não entra logo de cara fazendo bem para ninguém, a não ser que esse bem leve a algum objetivo, alguma consequência benéfica para ele, né? É meio raro você ver ele tentando ajudar logo de primeira alguém. Logo de primeira é só... Geralmente tem que ser amigo dele. Nossa, ou algo do gênero, amigo. Senão... Tipo, sei lá, o Chaz pedir algum favor. Não, o Chaz não... Aí... Coitado do Chaz, né? Coitado, acho que é o personagem muito. Mais ferrado em toda a trajetória. Não, tem mais personagens ferrados. Tem uns que nem sobreviveram pra ter participado de toda. O Chaz consegue passar, não digo incólume, mas ele sobrevive. Pô, teve época dele possuído por demônio, teve um monte de caca. Ele quase mata a própria esposa. Né? E o Chaz é legal porque ele é um contraponto pro Constantine, né? Porque ele é tipo o cara direitinho. O cara que tenta levar uma vida... A maioria dos momentos, ele é um cara tipo mais direitinho, que tenta levar uma vida mais ok. Ele é o... Digamos, ele é o everyman. O cara comum que tenta levar a vida dele trabalhando. É um cabbie, né? Tipo, dirige lá os táxis dele. Tem a esposa, a família... Tá sempre ferrado com a esposa por conta do Constantine, é óbvio, né? Fora o que você já disse que curtiu pra caramba na fase do Milligan. Dos punks, com o Sid Vicious lutando contra o Partido Conservador. Demais. Que outro momento te marcou, assim, te pegou e falou, putz, nunca fizeram isso foi da hora? Não sei se exatamente nunca fizeram isso, mas uma história que eu... Uma história que eu gosto muito da fase do Milligan também, é bem do finalzinho, é o especial que tá nesse último encadernado, com arte do Simon Bisley, e aí eu admito que eu sou meio vendido, eu amo Simon Bisley. Simon Bisley, oi! Não vai ver nunca, né? Triste. Mas mesmo assim, vai saber. Eu gosto muito porque ele trata um tema que eu acho muito interessante e que é meio raro da gente ver nos quadrinhos, né? Que é justamente sobre o suicídio. E ao tratar desse tema, a gente volta pra um lugar que não é muito trabalhado, que é a infância do Constantine. Não é nem assim exatamente a adolescência. Ele tem uns 12, antes, né? 13 anos, assim. Exato. Em que ele vai investigar esse desaparecimento de um amigo dele, por causa que ele recebe um telefonema de gente. Essas coisas bem Constantine, né? E aí o jeito que é legal porque a gente vê que, tipo, nem sempre as coisas dão certo, cara. Ele tenta lá
muitos spoilers, né? Ele tenta lá fazer uns negócios, não dá exatamente certo. E eu acho que o jeito que eles trabalham essa questão, trabalham o suicídio, as almas perdidas, lugares famintos, tem uns conceitos que são muito interessantes que estão lá dentro. Sim. Além desse retrato da infância do Constantine pela arte do Simon Bisley. E porque a gente já tinha visto, digamos, a juventude do Constantine espalhada em muitas histórias. Sim, né? ele com Mostrando o membrana mucosa. O período dele como punk, e já nessa época explorando a magia, né? Mas na verdade ele era só mais um curioso querendo mexer com magia que acaba se ferrando. Aqui nessa história mostra um pouco desses primeiros... Mostra assim, ele fala en passant sobre esses primeiros momentos, né? Que é tipo, eu era um cara que tava todo ferrado, eu podia ter acabado que nem esse amigo, só que em determinado momento eu acabo descobrindo e começando a me envolver com a magia negra, que salva um pouco ele desse caminho de uma vida sem sentido e tal. Só que leva ele pro caminho que a gente conhece ao longo das 300 edições A do gente Hellblazer. chegou a mencionar meio por alto, né, sobre amadurecimento, envelhecimento. No Milligan tem um fato que muda um pouco a trajetória do personagem, né? É um fato bem marcante, que é quando ele conhece a Epiphany, a filha do Terry Greaves, aquele grande mafiosão gangster de Londres, né? Da Inglaterra. Pé no saco. Nossa. Mas ele ganhou o que ele merece no final das contas, né? Graças, né? Não a Deus. Não a Deus. Graças ao Constantine. Mas vamos falar de coisa boa, que é o casamento. Epiphany e o seu casamento. Com que o Constantine, com seus 50 e poucos, eu chuto que ele deve 45, ter, mas... 50... Ele casa com a Epiphany, que tem uns 23, né? Eu acho. Vira e mexe, eles falam, acho que é 23, 24. Mocinha mais nova, alquimista, que... Maluquete total. Não, sendo que quando que o Constantine resolve que ela é a mulher da vida dele? Na hora que ela encontra um coração de súcubo dentro da geladeira dele no meio de... deixa eu ver aqui que tem... E ela não acha nada anormal, né? Tipo, tem um coração de súcubo aqui. É o Constantine. Aí ela o que mais afasta ela pra pegar outra dele. coisa embaixo, né? É muito engraçado. E ela super entra dentro da vida dele, só que, tipo... não destoa, continua sendo o Constantine. Ele vai tentar um pouco se endireitar às vezes, né? Porque ele fica preocupado de perder a Epiphany de uma maneira, assim, bem egoísta, até em vários momentos, que ele tem medo de perder a Epiphany. Isso em alguns outros momentos é menos egoísta, né? Varia. Mas é muito legal porque muda a dinâmica. Tipo, uma das coisas que faziam o Hellblazer ser um dos melhores magos da Inglaterra, a despeito de toda aquela aparência dele, etc., é que ele, tipo, nunca tem medo das coisas. Ele é sempre um cara que tá todo ferrado na vida, então ele não tem nada a perder. Então ele pega e vai lá e, tipo, manda na cara do demônio mesmo. Não quero saber de você. Ele tô tá pouco me lixando. pouco ligando pras consequências ou para o que vai enfrentar, porque... não diria que isso é destemor, isso é pouco caso. Ele tem é negligente. Ele é meio nihilista às vezes, eu acho. Ele tipo, fuma, bebe, se morrer, morreu, se viver, viveu. O próprio fato dele enganar o demônio pra curar o câncer só pra ele poder fumar mais de novo, pra continuar fumando. Ele tem um caráter muito próprio que ao longo de todos os escritores o caráter se mantém. Os escritores sempre colocam algo deles, temáticas que mais são mais a do campo deles. Mas, cara, o Constantine é sempre Constantine. Você nunca pega um cara e fala, poxa, esse Constantine tá meio estranho, né? Não parece com aquele de tal autor ou de não sei quem. Eu me lembro do Moore falando que encontrou com ele num pub, né? Ah, sim. Essa história é muito boa. Que ele fala que viu um cara igualzinho, o mesmo casaco, fumando pediu a mesma marca de cigarro lá, e aí ele fica assombrado pelo personagem, né? Ele fala que ele existe e ele viu. Então não era uma criação da mente dele. Ou ele acha que o cara fez uma magia para escrever sobre ele. É vindo de um ocultista como ele, inglês. E que era, inclusive, desses movimentos mais... até punks e tal, antes de ser... quando era mais jovem. Ele é um universo bem comum a autor, criador e personagem. E bom, pra gente finalizar e deixar bem estruturado pra todo mundo que quer mergulhar no mundo do Hellblazer, né, conseguir completar essa coleção, essa longa trajetória, são quase 20 anos? Não, são mais de 25 anos mais ou menos. O que a gente já publicou aqui em formato de encadernado e quais são os próximos passos? Mesmo retomando algumas coisas que a gente falou lá atrás. Bom, se você voltar pra trás, toda a coleção do Origins, né? Que é a fase do Delano, os primeiros números. Isso, e mais um ou outro escritor ali, talvez, uma historinha fechada.
E na sequência já o Garth Ennis. Com o Infernal, que a gente terminou esse ano, né? No Isso. primeiro semestre. E a gente começa agora o Demoníaco. E agora o Demoníaco do Paul Jenkins. Que tem no total umas 40 edições americanas. Uhum. Aqui deve dar em média uns 7 encadernados, eu acho. E depois a gente tem também a fase do Warren Ellis, né? Sim. Aí vem Muito Brian... bacana, curta, mas é legal. E que a gente ainda não publicou aqui, né? Vai vir encadernado depois do Jenkins, certo? Isso. Aí a E gente... aí já começa a fase que a gente publicou, Uhum. que é o Brian Azzarello. E o Andy Diggle também. Aí a gente vai fazer o pessoal- ciclo. é. Mike Carey, Denise Mina, até chegar de novo no Milligan. E trazer o comecinho do Milligan que a gente não tem encadernado, né? Que Isso. tem só em mensal. Pode levar um tempinho ainda, eu acho, né? É bastante coisa que a gente tem pra trazer. Tem. Mas até que tem ido rápido, então Uhum. eu acho que em pouco tempo a gente vai ter a coleção total do Hellblazer na íntegra, em encadernado no Brasil, seguindo uma ordem só. Pela primeira vez. E acho que a gente fica por aqui hoje, né, Levi? Sim, por enquanto sim. Por enquanto sim, mas, cara, comentem aqui, que nem a gente falou, sobre o que vocês acham do Hellblazer, do Constantine, vocês concordam com a gente, vocês acham que é um monte de bobagem que a gente falou ou não? Vamos discutir um pouquinho. Hellblazer é um personagem tão querido, né? E a gente tá finalmente chegando ao fim desse longo caminho dele. O ciclo de um personagem. Um ciclo de fato, né? Toda a evolução dele, de jovenzinha até Sinceramente, eu morte achei e que cigarros. eu nunca veria o fim. Mas, Mas diferente do que é muito comum em quadrinhos, chegamos ao fim. e também chegamos ao fim do vídeo. Então, nos vemos semana que vem com mais drops ou papo. Vai ter algum vídeo por aí. A gente se vê lá, galera. Falou! Falou, um abraço.